Olá, amigos. Salve Maria. Você vai doar para uma campanha que elogia o MST, o MTST, Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arnes e uma iniciativa do Padre Júlio Lancelotti? Fique conosco até o final, porque vamos explicar tudo sobre a campanha da fraternidade. Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br. Estamos na Quaresma, tempo em que as alas mais progressistas da Igreja tentam substituir a oração, o jejum e a penitência por um ativismo materialista de inspiração maçônica e comunista. E qual é o principal instrumento utilizado para naturalizar a Quaresma das famílias católicas de todo o Brasil? As chamadas campanhas da fraternidade. O tema deste ano, mais uma vez, não é espiritual. Chama-se Fraternidade e Moradia. Para que vocês tenham uma noção clara de como o documento direciona os fiéis ao ativismo material e grosseiro, vejamos quantas vezes algumas palavras-chave aparecem no texto base deste ano. Favela aparece 56 vezes. Popular, 73 vezes. Pobre, 98 vezes. Casa, 112 vezes. E moradia, impressionantes 256 vezes. Já as palavras tradicionalmente associadas à Quaresma estão quase ausentes, e quando aparecem, surgem deturpadas em um sentido revolucionário. Oração é citada apenas 8 vezes, mas você confiaria numa chamada oração da campanha da fraternidade? Jejum aparece somente 2 vezes, e a prática é apresentada como um falso jejum que deveria ser substituído pelo acolhimento aos pobres. Já a penitência surge apenas uma vez, sem carga ideológica explícita. Enquanto isso, termos que representam o centro da vida católica simplesmente desapareceram do documento. Missa, Santa Missa ou Eucaristia apareceram 0 vezes. Vejam a gravidade disso. Missão tem 28 ocorrências, já missa, 0. O texto desse ano é apresentado pelo presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. A nossa orientação na arquidiocese é que a comunhão seja recebida na mão. Que a comunhão seja recebida na mão. Na mão. É bom dialogarmos, né? O diálogo nos caracteriza, o diálogo nos dá identidade. E tem como secretário executivo o grande promotor da campanha da fraternidade desse ano, Padre Jean Paul Hansen. Você pode acessar o site, baixar o cartaz, já imprimi-lo, disponibilizá-lo na sua comunidade, nas suas redes sociais, e daqui a pouco você terá o cartaz disponível também nas edições CNBB. O conteúdo do documento é tão revolucionário que os responsáveis pelo material parecem se posicionar à esquerda do PSOL. Grande parte do texto base não possui citações bíblicas ou referência aos grandes santos que formaram a civilização ocidental. Não por acaso os últimos presidentes do país são criticados sob o chavão de neoliberais. Segundo a CNBB, Fernando Henrique teria sido um neoliberal. Já Lula e Dilma não abandonaram na essência a política econômica neoliberal, enquanto Temer e Bolsonaro teriam cometido o erro de instituir um teto de gastos públicos. Por fim, os autores do texto fingem se escandalizar com o único resultado possível de qualquer pessoa ou governo que gasta mais do que arrecada todos os meses. Ele acaba se tornando refém de juros altíssimos. Por isso o tratamento de choque, para que a gente acorde que não está tudo bonitinho, que não está tudo como deveria ser. Ora, ao abandonar uma posição autenticamente católica, a CNBB acabou se afastando o máximo possível da doutrina social da Igreja, passando a demandar um Estado grande o suficiente para suprir os desejos de metade da população brasileira por meio da expoliação da outra metade via impostos. Mas ai de quem reclama da campanha da fraternidade. Quando você ouvir alguém falando mal da campanha da fraternidade, desconfie. Essa pessoa não é católica. Essa pessoa pode ser vista como uma ameaça pelos bispos da Teologia da Libertação. Eu acho que é uma grande ameaça o crescimento de segmentos conservadores e reacionários. Quando a filosofia do Evangelho iluminava as nações, os homens possuíam um senso apurado de que a justiça é sempre algo devido ao outro, e de que as bem-aventuranças e os mandamentos
existiam para ser cumpridos. Assim, em uma época que não havia campanhas da fraternidade, mas em que as pessoas eram verdadeiramente católicas, a caridade transbordava em direção ao próximo, por meio de odas religiosas dedicadas aos pobres e de hospitais, escolas, leprosários e asilos mantidos não por um Estado inchado, mas pela iniciativa direta das comunidades católicas. E como era a quaresma dessas pessoas, um tempo marcado por muito jejum, oração, penitência e pela busca de uma vida mais profunda na graça. E é justamente para ajudar você a viver uma quaresma de verdade que lançamos um combo com livros especialmente escolhidos para esse tempo litúrgico. É o Combo Quaresma, disponível no QR Code e no link na descrição do vídeo. Hoje, neste mundo infiel, as pessoas já não querem fazer algo pelo próximo, querem antes apropriar-se dos recursos produzidos por quem trabalha. Daí, a ascensão de governos demagógicos, sustentados pela oferta de mensalões, leis Rouanet, ProUnis, recursos para sindicatos e programas semelhantes, voltados a angariar o apoio de parcelas significativas da nação. Nos últimos 20 anos, todos os filmes e peças de teatro do Brasil, todos os atores, indiretamente, ganham dinheiro da Lei Rouanet, porque o seu salário é pago não mais pela bilheteria, porque o cinema não dá bilheteria para pagar elenco e nem a peça às vezes dá. Então, o nosso salário vem da Lei Rouanet. Substitui-se, assim, a civilização católica do sacrifício pela civilização maçônica e comunista do egoísmo. E que civilização, afinal, os líderes da CNBB estão defendendo quando clamam por direitos para todos? A civilização materialista do egoísmo. E nessa civilização materialista que os líderes da CNBB pretendem erigir, há amplo espaço para grupos como MST e o MTST, chamados por eles de poetas sociais. Eles também citam como referência legislativa uma lei que leva o nome de Padre Júlio Lancelotti. E como a CNBB se tornou especialista em inventar terminologias próprias para promover a agenda revolucionária, chega a afirmar que o Brasil sofre de um suposto racismo ambiental, já que as tragédias e os crimes ambientais atingem a população de forma desigual, impactando sobremaneira a população pobre e preta. O texto base admite ainda que a campanha da fraternidade teve como uma das suas principais inspirações as atividades do marxista Paulo Freire em Angicos, e que uma carta de Noel de Câmara aos bispos do Brasil seria a certidão de nascimento da campanha da fraternidade. E de acordo com o próprio Bispo Vermelho, em qual nação a campanha da fraternidade deveria se inspirar? Naquela que tem sido uma das vanguardas da revolução desde o advento de Lutero, a Alemanha. O documento chega a citar os dois principais sacerdotes de extrema esquerda da história do Brasil, ao afirmar que devemos valorizar e divulgar os testemunhos de luta pelo direito à moradia e à cidade, como os de Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas se você reclamar de tudo isso, ainda poderá ser taxado de desobediente, cismático ou de algo do tipo. Quando você ouvir alguém falando mal da campanha da fraternidade, desconfie. Essa pessoa não é católica. Como se não bastasse, os responsáveis pelo texto base desobedecem ao magistério da Igreja em diversos pontos cruciais. Eles defendem, por exemplo, o Estado laico, que foi condenado no sílabus do Papa Pio IX. De acordo com o texto base, tem crescido a presença de igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Devemos olhar positivamente o pluralismo cultural e religioso no Brasil, como país constitucionalmente laico. Eles defendem ainda, de forma contrária ao ensinamento de Pio XI na Mortalium Animus, uma suposta santidade do protestantismo, ao afirmarem, de modo herético, que os protestantes mantêm viva a fé no meio do povo. E vão além, ao declarar que religiões como a Umbanda e o Candomblé estariam oferecendo às populações de periferia a dignidade de filhos e filhas de Deus, invocado com diversos nomes. Por fim, há um tema que nunca é esquecido nas campanhas da fraternidade: o dinheiro. Não por acaso, a palavra coleta aparece 13 vezes no documento. Neste ano, a campanha da fraternidade arrecadará recursos tanto nas missas vespertinas do dia 28 de março, quanto na missa do dia 29 de março. Desse total, 60% será destinado ao chamado Fundo de Solidariedade do Bispo Diocesano e os outros 40% ao Fundo Nacional da CNBB. E qual é a nossa recomendação a vocês que não doem para a campanha da fraternidade deste ano? Nem na missa de sábado, dia 28 de março, nem na missa do domingo, dia 29 de março. Usem esses recursos para doar diretamente às instituições católicas de caridade ou a padres tradicionais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário abaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares.
precisamos alertar o maior número possível de pessoas sobre o perigo que se esconde por trás da campanha da fraternidade. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!